E aí, segundo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, tá bom? Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo que a gente começou a ver na aula passada, tá bom? Então vou recapitular aqui para vocês, para a gente poder pegar o gancho e dar continuidade no conteúdo de hoje, que é o neoimpressionismo. Na aula passada, nós vimos as características da arte impressionista, os principais artistas, como que deu origem a esse movimento impressionista, em termos de época, conteúdo, de contexto histórico, nós vimos tudo isso. Então hoje, agora, nós vamos ver o neoimpressionismo, as características dos artistas, enfim, as obras de arte. É um conteúdo muito simples e agradável, tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês, eu pegando esse gancho aqui agora. Por quê? Nós temos que relembrar que as características das obras impressionistas estudavam a luz solar, a incidência dessa força, dessa luz natural sobre os objetos refletidos. Então, os impressionistas, eles acreditavam que essa luz natural poderia interferir na tonalidade daqueles objetos ali sob a natureza. Por isso, todos os quadros, todas as pinturas dos impressionistas eram em espaços externos, muitas vezes paisagens, jardins, bosques, como aqui, por exemplo, nessa obra de Renoir, Baile no Monge de la Galère. Isso significa que é uma festa em espaço aberto. Então aqui ele sempre procura registrar aquelas características que nós vimos. Não tem contorno na imagem, as imagens são feitas com pequenos traços até produzir aquela imagem que vai ser representada, as cores são obtidas na própria tela, enfim, todas essas características fazem parte dos impressionistas. Mas e os neoimpressionistas? O que eles são? Como que eles fazem, então, as suas pinturas? Os neoimpressionistas, gente, por ter o mesmo nome, neo, novo, impressionista, então ele continua com toda a base de técnicas dos impressionistas em termos de estudo da luz solar sobre aquilo que estavam refletindo, continua presente no neoimpressionismo. Porém, eles vão mudar a pincelada, a maneira de conduzir o pincel na tela. Enquanto os impressionistas formavam as imagens com pequenos risquinhos, curtos e rápido, até formar aquela imagem de sol, por exemplo, de flor, ou seja lá qual for a imagem, ela era obtida por pequenos risquinhos. Já no neoimpressionismo, nós vamos ver o pontilhismo. Então, o que significa isso em termos técnicos? Então, eles tomaram esse grupo de artistas do neoimpressionismo, eles tomaram como ponto de partida o impressionismo, para chegar ao neoimpressionismo, também conhecido por pontilhismo. Alguns até chamam de divisionismo, mas o termo mais usado para essa característica, para essa técnica de pintura é pontilhismo, que consiste em uma técnica de formar imagem com pequenos pontinhos na tela, bem perto um do outro. Como aqui, por exemplo, nessa imagem. A maneira como vocês estão vendo a certa distância aqui do slide, talvez não seja perceptível para vocês enxergar os pequenos pontinhos, porque essa imagem vista de longe, ela se torna invisível aos nossos olhos, esses pontinhos. Somente quando chegamos, quando aproximamos pertinho da imagem que conseguimos enxergar os pequenos pontinhos. Isso foi proposital, devido à técnica, à minuciosidade dessa técnica da imagem ser formada com pontinhos bem pequenos. Imaginem vocês que é uma técnica extremamente demorada de ser feita.
O artista levava-se tradicionalmente para fazer uma tela, vamos supor, se eu faço uma tela em uma semana, pintando com a técnica mais tradicional do impressionismo, com a técnica do pontilhismo, esse mesmo quadro que eu levei uma semana para fazer, eu vou levar 3, talvez 4 semanas, porque é uma técnica muito minuciosa, muito detalhada, muito rica em pequenos pontinhos. Então isso torna imperceptível a certa distância. Mas o fato é que aqui, cada imagem, figura humana, o lago, as pessoas, a grama, as árvores, os objetos, nada disso o artista fez algum contorno para ser feito. Exemplo, essa sombrinha. Quando ele foi colocar a imagem dessa sombrinha na tela, ele não riscou o quadro fazendo contorno. Não. O que ele fez? Ele foi fazendo pequenos pontinhos até obter o formato da sombrinha. E assim ele fez com as folhas das árvores e com todas as outras imagens desse quadro. Então, à medida que ele quer, por exemplo, clarear ou escurecer, o que ele faz? Ele vai mudando a tonalidade gradativamente, de uma maneira muito sutil da imagem. Aqui, mais claro nessas folhas, por exemplo. Aqui, as folhas mais claras, elas foram feitas com pinguinho de tinta com verde mais vivo. À medida que a luz deixou de incidir sobre as folhas que estavam embaixo e elas receberam mais sombra, ou seja, elas tinham que ser representadas de maneira mais escura. O que ele fez? Ele foi colocando pinguinhos, pontinhos mais escuros, mas isso foi sendo feito gradativamente e não de maneira bruta. Ele não coloca aqui uma tonalidade clara e de repente aqui vem a tonalidade escura. Não, elas se entrelaçam, elas se misturam de uma passagem para outra. Isso torna aquela imagem mais viva. Então, ou seja, o objetivo de estudo dos neoimpressionistas continuou a ser a luz, a sombra, o efeito que o sol fazia sobre aqueles objetos refletidos. Então, isso continuou sendo objeto principal de estudo dos neoimpressionistas. Porém, a maneira como eles pintavam é o diferencial. Ao invés de fazer pinceladas, eles faziam pontinhos. Então, por isso o nome pontilhismo. E quem é o artista que melhor representa o neoimpressionismo? Chama-se Georges Seurat. Foi ele quem fez este quadro chamado Domingo à Tarde na Grande Jatte. Então, esse quadro é um dos mais importantes do pontilhismo. E não temos muitos quadros com essa técnica, uma vez que era uma técnica muito demorada para ser concluída. Os banhistas do mesmo artista, Georges Seurat, todo feito com pontilhismo. A fumaça da fábrica lá atrás, as árvores, as pessoas, o lago, enfim, toda pincelada feita neste quadro tem a técnica do pontilhismo. Beleza, então vimos o neoimpressionismo sendo classificado como pontilhismo, regido pelo artista Georges Seurat. Agora vamos para o pós-impressionismo. Compreende, pessoal, a mesma fase, compreende a mesma época. O que representa em termos técnicos o neo ou o pós-impressionismo? Significa que foram artistas em busca de novas formas de pintar, mas sempre baseando nos estudos de luz e sombra. Então, o que diferencia o neo e o pós? As formas de pincelada, as formas de pintar. Enquanto no pontilhismo nós temos uma imagem formada por pequenos pontinhos, no pós-impressionismo vou mostrar para vocês qual foi a forma de pintar que os artistas fizeram. Então, o pós-impressionismo é o interesse total pela luz e sombra, assim como os impressionistas fizeram. O estudo da luz, da cor, continua extremamente presente.
desaparecimento das sombras impressionistas em prol de contornos e das formas das figuras, o desenvolvimento de uma linguagem plástica peculiar a cada artista. É como se cada artista buscasse por uma identidade própria na sua pincelada. Então vamos lá aqui, vou passar para frente para a gente conhecer quem são esses artistas do pós-impressionismo. Então vamos lá, gravando lá atrás, o que vocês precisam saber? Fazer uma sequência lá. Artistas impressionistas, quem são? Monet, Manet e Renoir. Artista neo-impressionista, quem é? Georges Seurat. E os artistas pós-impressionistas, quem são? Van Gogh, Cézanne, Gauguin e Toulouse-Lautrec. Qual o grande destaque nós vamos ter para esses 4 artistas aqui? Van Gogh. Vamos focar a nossa explicação aqui para o pós-impressionismo em Van Gogh. Van Gogh, aqui, exemplos de seus quadros. O que muda? Enquanto os impressionistas, então, formavam o quadro com pequenos risquinhos até obter uma imagem, risquinhos curtos e rápidos, enquanto os neo-impressionistas ou pontilhistas formavam a imagem com pequenos pontinhos, Van Gogh, no pós-impressionismo, vem formando risquinhos soltos, como se fosse ondas, como se fossem pequenas ondinhas, dando a ilusão de movimento em suas formas. Então, Noite Estrelada é um dos principais quadros de Van Gogh. E o que marca todas as obras de Van Gogh é que ele repete a mesma característica de traço em todos os seus trabalhos. Mudam-se os temas, mas os traços são sempre os mesmos. Imagens formadas com pequenas ondinhas, risquinhos que vão formando essas ondinhas. Aqui trigal com corvos. Aqui o retrato que ele fez do seu médico que cuidou dele durante todo o período em que ele esteve internado, Dr. Praché. Aqui vemos um dos quadros das séries dos Girassóis e aqui o Café Noturno. Então fazem parte desses quadros de todo o acervo das obras de Van Gogh. E muito interessante observarmos em relação às cores. Quais são as cores que predominavam nas obras de Van Gogh? O azul e o amarelo, sempre muito presente. Existe uma teoria que dizem que Van Gogh era daltônico e que a maioria das cores que ele enxergava se transformavam nas cores azul e amarelo. Por isso, essa predominância dessas cores em seus quadros. Muitos historiadores, muitos escritores colocam essa informação em seus livros, mas nós precisamos atentar não para as características psicológicas e da anatomia em relação ao artista. Van Gogh teve uma série de problemas psicológicos que isso influenciou diretamente toda a sua carreira. Mas nós precisamos focar aqui o nosso estudo no sentido de técnica. Qual era a técnica utilizada? Qual era o estudo de Van Gogh? O que ele desenvolveu e que classificou os seus quadros como pós-impressionista? Então é isso. As características técnicas são essas. O estudo sobre os efeitos da luz solar continuou presente nas obras de Van Gogh, porém ele mudou as pinceladas. Então por isso recebeu a classificação de pós-impressionista. A base é impressionista, mas ele muda as pinceladas, assim como Georges Seurat fez no pontilhismo. Vamos ver aqui algumas obras de Cézanne, Paul Cézanne, com natureza morta. Gauguin, que é considerado o pai da arte moderna. Na verdade, todo esse movimento englobando impressionismo, pós e neo-impressionismo, a quem esses artistas pertencem, foi o primeiro passo para a arte moderna. O que isso aconteceu? Aconteceu que
foi no final do século XIX, já quase início do século XX. Século XX já é considerado arte moderna. Então o impressionismo ele foi esse período da transição. Foi quando os artistas deixaram de pintar aquela forma fiel da realidade e começaram a se preocupar com técnicas de pintura, com maneiras diferentes de estar representando a realidade. E Gauguin, ele teve uma grande influência nos artistas do modernismo pelo fato das cores que ele colocava na sua pintura. Ele sempre colocou cores alteradas, ou seja, por exemplo, ele ia representar um animal, ele não colocava esse animal na sua verdadeira cor, conforme ele estava vendo. Ele colocava uma cor que não tinha nada a ver com, de fato, aquela imagem. E sempre cores vivas, sempre cores fortes. Então isso foi uma contribuição imensa lá na frente para artistas da arte moderna. E agora, então, depois de finalizar esses estudos, colocando para vocês as características e as diferenças de impressionismo, neoimpressionismo e pós-impressionismo, a gente encerra o século XX. E no próximo conteúdo, não hoje, da nossa próxima aula, já vamos entrar nas vanguardas europeias. Tá certo? Esse slide já é a sequência daquilo que vamos ver na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham ficado clara a explicação para vocês, que tenham compreendido, que tenham gostado do assunto. Então, vou me despedindo de vocês, deixando já aberto aqui aquilo que vai ser o nosso próximo momento de aula. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus!